Glória a Deus. Amados, agora vamos iniciar mais uma vez o momento da ministração da palavra de Deus. Mais uma vez eu convido você a deixar com que o Espírito Santo do Deus vivo fale ao teu coração. Que você realmente, amados, anseie estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Que você seja tocado, que você seja ministrado, que você seja levado ao altar do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Essa palavra não é de homens, essa palavra não é de nenhuma instituição religiosa, essa palavra não é de nenhuma denominação. Essa palavra é a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. E ela é digna, muito digna da nossa aceitação. Então a ela, atentai agora, a ela verdadeiramente desejai. Desejai como alimento para a tua alma. Desejai como água que sacia a sua sede. Desejai essa palavra para que você possa viver. Buscai e vivei. Assim diz o Senhor. Amém? E eu vou iniciar, amados, essa mensagem pedindo que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Princípio. Capítulo de número 2. Aleluia. Você vai ver que ali o Senhor criou os dois primeiros seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, assim o Senhor os criou. Aleluia. E você vai ver, amados, que passando um período daquele casal, no Jardim do Éden, ambos foram enganados pela serpente. Com isso, então, após a desobediência, a quebra de um princípio estabelecido pelo Deus eterno, veio a consequência, veio a maldição para cada um deles. Primeiramente para o homem, depois para a mulher, e depois, então, para a serpente. E eu, então, peço que você leia comigo Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 14. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás por todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Note aqui, amados, que primeiramente ele fala que colocará inimizade entre a mulher e a serpente. Já não mais haverá nenhuma possibilidade de uma serpente falar com o ser humano. E também está dizendo aqui que o Senhor colocará inimizade entre a descendência de todo ser humano. Mas, em particular, enfatiza-se bem a palavra de Deus dizendo: e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amados, aqui está falando de uma maneira um tanto quanto ainda oculta, profética. O Filho do Deus vivo. E se você abrir, amado, lá no livro do profeta Isaías, e eu peço que você faça isso comigo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Todos abriram? No capítulo de número 53. Posso ler? Aqui diz, amados, a partir do versículo de número 2. E ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele, o descendente da mulher, ao qual ele iria pisar a cabeça da serpente. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Quem é este? Quem é este de quem o profeta está falando, amados? Quem é este ao qual o profeta está se referindo? Que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem é este? Foi aquele que o Pai enviou para todos aqueles que estavam em trevas, para todos aqueles que estavam habitando na região da sombra da morte. E verdadeiramente, amados, o profeta Isaías também profetizou sobre este acontecimento. Quando iria nascer aquele descendente da mulher, ao qual Deus já lhe incumbiu, já lhe deu uma grande missão de pisar a cabeça da serpente. Abra, por favor, também o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes esse povo e alegria lhe aumentastes. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Por quê? Porque tu quebrastes o jugo e pesava sobre ele a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda veste revolvida em sangue serão queimados. Servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim,
Reinará sobre o trono de Davi. Olha, os descendentes da mulher. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém? Amados, que coisa gloriosa é a revelação da palavra de Deus a cada um de nós. Que poderosa é essa palavra, amados, que verdadeiramente se completa e se explica por si só. A palavra do Senhor, amados, ela é verdadeiramente poderosa, eficaz em todos os teus planos. Amém? Agora, amados, eu quero estar aqui para você, para que você realmente possa aí se alegrar muito mais no Senhor sobre o anúncio, aleluia, da chegada deste grande descendente. Glória a Deus. Sim, Jesus. Que você possa se alegrar, amados. Se alegrar na grande genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque certamente, amados, ele veio da descendência de Eva. Ele veio da descendência, amados, de Abraão, Isaque e Jacó. Se você quiser depois testificar do que eu estou falando, que verdadeiramente Cristo é o seu descendente, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, você vai ver que no Evangelho de Mateus começa a genealogia de Cristo, que começa, então, em Abraão, até chegar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? E depois, amado, se você também for no Evangelho de Lucas, você vai... Vamos primeiro no Evangelho de Marcos. Você vai ver, amados, que Marcos já não fala muito. Fala-se de João Batista, a voz que clamou no deserto, e então já entra com o batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas se você for comigo agora, no Evangelho de Lucas, você vai ver o anúncio que se faz do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde ele revela que ele verdadeiramente nascerá de uma virgem chamada Maria. E que verdadeiramente o seu reino não terá fim. E se você for agora comigo, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver, amados, quão maravilhoso é a revelação e o cumprimento da palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque assim nos diz, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha lá, os homens que andavam em trevas, no vale da sombra da morte. Resplandeceu sobre eles o quê? A luz. Não foi isso que o profeta Isaías falou? Olha, testificando aqui, com grande, poderosa, verdadeira, fiel é a palavra do Senhor, ao qual nós estamos a receber hoje em nossos corações. Houve um homem, eu estou no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Oh, aleluia! Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam,
aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Amados, olha como a Bíblia, ela é narrada de uma forma intensa, cronológica. E de períodos em períodos, ela se confirma, porque ela é a palavra do próprio Deus Todo-Poderoso. Eu fiz questão, amados, de começar essa ministração da palavra de Deus, porque, como eu estou dizendo, é a palavra de Deus, não é a minha. Por isso, amados, nós precisamos entender qual é o real motivo de Jesus Cristo ter vindo a este mundo, ter nascido de uma moça ainda virgem, desposada, com seu noivo chamado José. Qual foi o propósito deste, ao qual o Senhor disse que o seu nome seria Jesus? Jesus, o Yeshua. O seu nome seria Jesus. Que propósito, que plano divino é este, que em tudo e em todo tempo o conciliou. Aleluia. Amados, esse Jesus, menino, já se achava cheia de graça e de verdade, sabedoria e entendimento. Porque até com os sacerdotes, escribas e fariseus, ele já conversava no templo, crescendo em graça e estatura. Jesus foi se submetendo à vontade do Deus eterno. E num dado momento, o Senhor o chama para esta missão. Jesus então vai até João Batista e ali no Rio Jordão ele é batizado. Quando se abre os céus e uma voz vem dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho um grande prazer. E uma pomba repousa de uma forma corpórea, ele recebe o Espírito Santo. E ele então recebe poder. Ele recebe poder, revestimento dos céus. E é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali estando, Jesus o venceu pelo poder desta palavra que hoje eu compartilho com você nesta noite de Páscoa, na presença do Senhor. Amados, entenda. Lá no Éden, houve um acontecimento, uma quebra de um desígnio eterno, onde fora ali imputado castigo. Uma consequência muito dura. O homem foi lançado fora da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o primeiro homem, Adão, pecou contra Deus. E a maldição foi sobre o homem, a serpente e a mulher. E sobre a serpente, o Senhor decretou que da semente daquela mulher nasceria o seu descendente, a qual o profeta Isaías o declara quem ele é. E agora aqui nós estamos a receber. Quem é este? Quem é este
Quem é este, amados, que após ter vencido a Satanás no deserto, pela palavra, pelo poder da palavra, recebe a unção, recebe o poder e verdadeiramente sai a pregoar que o reino do Senhor é chegado a todos os homens e a todas as mulheres. Jesus passa, então, a cumprir o seu ministério, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e declarando que ele é o Filho do Deus Altíssimo, declarando que ele é o Rei, mas o seu reino não é daqui. Jesus, então, começa, amados, a provocar um alvoroço. Jesus começa a incomodar a muitos que são usados pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, que hoje em Cristo também, ao qual eu e você está, se fez ele inimigo de cada um de nós. Inimigo mortal das nossas almas. Porque as obras do diabo são conhecidas: matar, roubar e destruir. Porém, as obras vitoriosas do nosso Senhor Jesus é dar-nos vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Você pode se alegrar com Jesus por isso? Aleluia. Amados, sendo assim, o que aconteceu? Também no tempo determinado, Jesus veio a enfrentar os seus opressores, os seus perseguidores, aqueles que intentavam matá-lo. Estando ele no Getsêmani, juntamente com alguns dos seus discípulos, a orar. Ele, amados, começa a orar. E uma madrugada sombria, ele começa a invocar a face do Deus vivo. Com grande é o pavor que sobreveio sobre Cristo, que ele começa a suar gotas de sangue. E ele dizia: a minha alma está triste. A minha alma sofre agonia de morte. Porque ele sabia o que haveria de acontecer. Porque horas antes ele já tinha ceiado a última ceia com os seus discípulos. E estava ao seu lado o traidor, que o beijava a face, que colocava a mão com ele no prato que estava o pão, que tomava o mesmo cálice do seu vinho. Sim, Judas Iscariotes já havia vendido ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sabia de tudo. E deu oportunidade para que Judas Iscariotes se arrependesse. Mas ele não assim o fez. E quando chegaram, amados, os soldados do exército romano, Jesus não relutou. Jesus não se defendeu. Um dos seus discípulos saiu correndo. Pedro ficou lançando da sua espada para o defender. Decepou a orelha do soldado chamado Mal. Jesus disse: Pedro, não faças assim. Porque pela espada que feristes, ferirás a você também. Jesus agachou-se e pegou a orelha do soldado e colocou novamente. O soldado ficou maravilhado e um grande pavor e temor o tomou e ele paralisou-se. Enquanto os outros soldados tomaram Jesus como se fosse o pior dos pecadores, o pior de todos os malfeitores. O homem mais ruim daquela época, o maior criminoso, e o levou perante o sinédrio. Amados, aonde eu quero chegar com tudo isso? Antes que eu e você existíssemos, Jesus já era. Antes que eu e você ardentemente desejássemos conhecê-lo, ele já nos conhecia. E mesmo sendo ainda nós pecadores, ele nos amou.
Aleluia. Mesmo sendo nós pecadores, ele nos amou. E foi por isso que tudo ele passou. Ele, amados, desejou que a palavra do teu Pai fosse cumprida cabalmente, uma por uma. Glória a Deus. Meus amados irmãos. E hoje, então, você entende o que é a Páscoa do Senhor. Porque todo aquele sofrimento, porque toda aquela agonia, porque toda aquela dor. Que importância real há para você a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o profeta Isaías diz que ele era homem de dores, experimentado em sofrimento. Ele conhece a sua e a minha natureza, porque ele esteve nesta natureza. Ele habitou em um corpo pecaminoso como nós, limitado, mortal, inconstante, cheio de falha, mas ele não conheceu pecado algum. Ele foi o Santo de Deus que habitou nesta terra, mas ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado, ele tudo sabe, porque ele esvaziou-se de si mesmo, deixou toda a sua glória e toda a sua majestade e se submeteu para ser como eu e você. Ele sabe, amados. Ele conhece. Ele sabe quem somos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Pó. E nada além disso. Aleluia. Ele sabe, amados, o que é exatamente ser uma pessoa que ora, tem uma fé inabalável. Mas na primeira situação difícil, já se abate. Até chegar ao ponto de negar a sua fé. E tudo que eu estou falando, amados, está no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 26. Você vai ver exatamente essa narrativa que eu acabei de fazer. Amém? Você vai ver exatamente, amados. Porque começa, lá a consulta dos sacerdotes e dos mestres da lei, o jantar em em Betânia, o preço da traição. Aí, amados, vai lá também a última Páscoa, ao qual é instituída a ceia do Senhor, tá? E depois, amados, vem que Pedro é avisado que ele iria negar ao Senhor. Depois fala sobre Jesus no Getsêmani, a oração que eu narrei para cada um de vocês, né? Aonde, amados, algo que muito mexe comigo e realmente me causa uma grande aflição é quando eu observo e leio o versículo de número 42. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se em tudo a tua vontade. Jesus, então, é preso. Jesus, então, amados, é levado ao sinédrio. A palavra do Senhor se cumpre porque Pedro o nega 3 vezes. Judas Iscariotes, ele então amargamente sai correndo, desesperado e atormentado pelos demônios. Ele se mata, ele se suicida. Jesus então é posto perante Pilatos e então vem a crucificação. Vem a crucificação do Filho do Homem. E eu peço que você acompanhe comigo. A partir do versículo de número 32.
quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, partiram em si as suas roupas, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação. O porquê Jesus estava ali? Porque Jesus estava sendo crucificado. Porque este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E você então conhece, amados, todo este momento que Jesus tem com aqueles 2 criminosos que estavam, ambos, cada um ao seu lado. Amém? Sim. E então no versículo 46, Jesus diz: por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Amados, então Jesus é levado à sepultura. E Jesus, amados, é colocado ali, e fora colocado sobre aquele sepulcro que nunca tinha sido ocupado por ninguém. Por ninguém. Uma grande pedra, para que ninguém pudesse entrar, para que ninguém pudesse violar, porque pensava as autoridades que talvez os discípulos tentassem roubar o corpo do Senhor Jesus. E porque Satanás também já tinha os seus intentos, não é verdade? E depois, amados, você vai ver que no capítulo 28, começa a falar-se sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero lê-lo sobre a ressurreição no Evangelho de João. Por favor. No capítulo de número 20. Para que nós possamos entender exatamente como o fato aconteceu. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não o encontrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu no quê? O sepulcro estava ali, o corpo de Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, aquele que anunciou ser o Filho
unigênito do Pai, o Salvador de todo aquele que nele crê. Mas ele testificaram ali que o corpo de Jesus já não estava mais ali. Irmãos, recebe essa revelação. O segundo discípulo, que tudo indica ser João, o apóstolo do amor, a Bíblia diz que ele viu e creu. Ele creu no quê? Na ressurreição. No ensinamento que, poucos dias atrás, Jesus já tinha lhe ensinado. Eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mas antes enviarei a vós o Espírito Santo Consolador, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Amados, ele creu que todo o ensinamento apregoado, ensinado, todas as boas novas, vindo do trono do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que é o princípio e o fim, do Deus que é o alfa e o ômega, estava acontecendo diante dos teus olhos. E prontamente ele creu. Ele creu que o anúncio da ressurreição de Jesus tinha acabado de acontecer. Aleluia! Jesus tinha ressuscitado, amados. Então, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Mulher, por que choras? Por que choras? Amados, ela tinha sido uma testemunha ocular. Ela tinha ouvido a voz do segundo discípulo, que tudo indica ser João, o apóstolo do amor, dizendo: viu e creu. Creu no quê? Mas mesmo assim ela ficou a chorar porque ela não creu no primeiro momento. Mas o anjo lhe pergunta: mulher, por que choras? E ela então confessa: levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu quem? Viu a Jesus. Aleluia! Irmãos, ela não creu como possivelmente era João, o apóstolo do amor. Ele creu porque o sepulcro estava vazio. E então ele entendeu em seu coração que se o sepulcro do meu Senhor está vazio, porque verdadeiramente a sua palavra, a sua promessa se cumpriu. Eu vou ao Pai. É necessário que eu suba. É necessário que eu vá. É necessário que isso aconteça. É necessário que eu morra. Aleluia! É necessário que eu morra. É necessário que a palavra do Senhor se cumpra. Glória a Deus. Por mais que lá no Getsêmani ele suou, ele chorou, ele transpirou sangue de tanta agonia e pediu: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus então respira e diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Observa, amados, o que mais precisa acontecer. Porque cada um de nós, amados, recebemos o real significado, a real importância, a real verdade da ressurreição, de maneira diferente, como fora lá com os discípulos, como fora com Maria. O primeiro olhou, viu que o sepulcro estava vazio, ele ficou maravilhado. Pedro chegou, não achou o corpo, que ele fez? Ele voltou para casa.
Ele voltou para casa. Ele ficou com medo, ele ficou apavorado porque ele ainda estava com culpa na sua consciência. Pedro correu para casa. Provavelmente João, apóstolo do amor, só porque olhou, ele entrou no sepulcro, ele viu que nada tinha. Ele viu e creu que Jesus havia ressuscitado. Já Maria continuou no sepulcro, até que ela olha para dentro. E ela contempla quem? 2 anjos. E o anjo pergunta à mulher, por que choras? E ela diz, levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Ela ainda não creu que Jesus ressuscitou. Mas o que acontece? Amado, seja impactado agora. Talvez você já correu, já voltou. Talvez a Páscoa já não é tão mais significativa. Já não tem mais tanto valor para a tua vida e você já voltou para a tua vida comum. Talvez você já tenha feito da Páscoa como todas as outras pessoas. Mais uma data para trocar presentes, para trocar ovos de chocolate. Você já voltou para uma vida comum. Talvez você é aquele que a partir do momento que aceitou a Jesus, você creu no teu coração. Eu aceito Jesus. Eu recebo Jesus. Eu convido Jesus na minha vida porque eu creio que Ele ressuscitou, que Ele se fez vencedor invicto e tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é hoje o meu direito, porque Ele me fez herdeiro do Pai e co-herdeiro dele mesmo. Aleluia! Mas aqui, amados, no 14 diz, tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé. Mas não percebeu que era Jesus. Olha que coisa, irmãos. Perguntou-lhe então Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone! Rabone! Alabastudecaias, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não te detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, ainda não subi. Mas vai ter com os seus irmãos e diz-lhes, eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia! Amados, Jesus diante dela, ela não o conheceu, porque ele já estava em um corpo ressurreto, em um corpo glorificado. Aleluia! Mas quando Jesus chama pelo nome, Maria, Jesus te chamou pelo teu nome durante todo esse domingo de Páscoa, disse o seu nome e o convidou para ir ter com ele no momento de oração. Jesus te chamou pelo teu nome, ao qual você disse, mestre, Rabone, ele me chama para que eu possa desfrutar de todo aquele momento glorioso novamente, como foi o momento da ressurreição. Amados, o que foi a ressurreição de Cristo para a tua vida? O que é a Páscoa do Senhor Jesus para você? Porque lá em Êxodo, o livro chamado Saída do povo de Deus do Egito, fala que a Páscoa foi simplesmente por quê? Porque na 10ª praga que o Senhor, Deus de Israel, iria mandar sobre todo o povo do Egito, ele disse, pegai um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, imolá-lo, sacrificai-o, pegai o sangue desse cordeiro e passai no umbrais da porta, porque à meia-noite mandarei o anjo da morte, e a casa que tiver um
sangue do cordeiro no umbrais da sua porta, o anjo vai pular esta casa. Pesad, em hebraico. O anjo da morte não entrará. O anjo da morte não levará o primogênito. E eles, então, amados, debaixo da liderança de Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito, todos escolheram ervas amargas, fizeram pão sem fermento por causa da correria, para lembrar-se de todo o sofrimento que estariam deixando para trás. E hoje, amados, mais de 2000 anos atrás, a Páscoa do Senhor é a Páscoa da ressurreição. É a Páscoa da vitória e do triunfo de Jesus sobre a morte. Porque para os cristãos, aqueles que creem piedosamente, genuinamente, biblicamente, que há poder no nome de Jesus, este não sofrerá o dano da segunda morte. Porque este passará da morte para a vida eterna. Aleluia! Porque Jesus, ele venceu a morte. O Cordeiro Pascual, imolado, ele venceu a morte. Aleluia! E se você, amados, continuar lendo, você vai ver toda a narrativa de como foi esses 3 dias, onde Jesus estava. O que ele estava fazendo com o seu corpo ressurreto e glorificado? Aonde Jesus foi? A quem ele pregoou as boas novas? O que Jesus estava fazendo? Porque, amados, aqui continuando diz que Jesus dá uma ordem a Maria. Vá aos teus irmãos e avisa-os. E Jesus, então, ele apresenta-se para os seus, saudando-os com a paz seja convosco. E dando-lhe uma ordem, assim como o Pai me enviou, eu vou enviá-los também. E recebeis o Espírito Santo. Fala, amado, da incredulidade de um dos seus discípulos, chamado Tomé, que disse, eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu tocar-lhe as suas feridas. Amados, entenda todo o trabalhar do Senhor. Hoje para você a Páscoa é porque o sepulcro está vazio. Hoje para você a Páscoa é porque Jesus te chamou pelo teu nome e te convidou para ser dele. E por meio dele te fez filho por adoção, herdeiro do Pai e co-herdeiro do Filho? Ou porque você realmente, amados, não precisa, porque o próprio Espírito de Deus testifica com você que Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, nós passamos e comemoramos uma Páscoa em meio a acontecimentos reais, dolorosos e de grande sofrimento. E eu peço a você, ainda há tempo, como houve tempo para um discípulo do Senhor incrédulo. Ele viu todas as maravilhas. Ele testemunhou todas as curas, todas as libertações que Jesus operara. Mas quando se tratou da ressurreição, ele disse, eu só acredito se eu lhe tocar as feridas. Irmãos, o que você tem feito da Páscoa do Cordeiro? Você lidou com a Páscoa como mais um dia de domingo? Você lidou com essa data como simplesmente uma data comemorativa, onde, por mais que você e eu temos que cumprir o isolamento social, mas você foi a casas, você por um momento esqueceu-se da pandemia do coronavírus e foi partilhar um almoço, dar
um ovo de chocolate, receber um ovo de chocolate. O que você fez? Amados, essa Páscoa é a Páscoa mais marcante das nossas vidas. Nunca mais haverá outra Páscoa como essa. Porque essa Páscoa nós celebramos no momento de grande dor. Quando nós estamos celebrando vidas, centenas e milhares de pessoas estão morrendo por causa do Covid-19. E o que esses acontecimentos fazem com que você pense? O que você está refletindo? O que você está nutrindo dentro de você? Nós estamos celebrando uma Páscoa em meio aos sinais da vinda iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está se cumprindo. Haverá momentos que teremos dinheiro, mas não teremos o que comprar. E muitos de nós tínhamos dinheiro para comprar o ovo de Páscoa, para presentear as pessoas que amamos. Mas muitos foram aos mercados, muitos foram às lojas, aquelas que estavam com as suas portas entreabertas e não acharam para comprar. Não é verdade? Essa Páscoa foi uma Páscoa para o mundo secular sem ovo de chocolate, praticamente. Quem quis comer ovo de chocolate teve que confeccioná-lo em sua casa ou comprar das pessoas que têm essa habilidade em confeccionar ovos de chocolate, ovos de colher, ovos assim, ovos assado, não foi? Amados, reflita. Hoje é noite, hoje foi um dia inteiro para que você nos firmássemos mais e mais a nossa fé em Cristo Jesus. E eu deixo essa reflexão para você. Porque, amados, eu poderia aqui falar sobre toda a história da Páscoa, desde lá da saída do povo hebreu do Egito, todos os significados dos seus nomes, simbolismos, né? O confronto que há entre tradições e religiosidade. Mas não, amados, o Senhor diz para mim, leia a minha palavra, porque é ela quem molda, é ela quem santifica, é ela quem transforma aqueles que não são meramente ouvintes, mas são praticantes da minha verdade. Então fica com isso, amados, no teu coração. E ainda há tempo, como Tomé teve tempo, de crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que Jesus venceu a morte. E hoje o Pai, ele diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Não é da vontade de Deus que nós venhamos morrer sem antes conhecê-lo pela grande revelação na vida, na morte e na ressurreição de seu amado Filho Jesus. Aleluia! Deus não tem prazer na morte de ninguém, antes ele anseia que todos cheguemos ao pleno conhecimento do seu amado Filho Jesus. Porque Jesus revela quem Deus é. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por nós. Fez de mim e de você amigos de Deus. Morada do Altíssimo. Amém? Amados, então, que você, ao terminar esse domingo, faça da sua Páscoa a melhor Páscoa de todos os tempos da sua vida. Faça dessa Páscoa uma Páscoa da ressurreição, aonde, não simbolicamente, não com ideologias que amanhã passa, não com pensamentos vios, mas com a palavra. Que você viva a ressurreição de Cristo. E saiba que se você morrer hoje, você passará da morte para a vida eterna. Aquele que crê em Jesus, é assim que acontecerá. E o Senhor há de te ressuscitar nos últimos dias.
Assim como ele operou o grande poder da vida no corpo de Jesus, assim ele operará em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Você pode agora então curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor por essa vida tão gloriosa que ele deu a mim e a você, por essa tão maravilhosa palavra que ele veio a encher os nossos corações. Ó soberano Deus, como o teu plano de salvação é tremendo. Insondáveis são os seus pensamentos, Senhor. Porém, ó Pai, tu és um Deus de propósito. E o Senhor em tudo tem propósito. Os teus propósitos são eternos. Os teus propósitos são aqueles que hão de se realizar cabalmente segundo a sua vontade. E hoje, Pai, eu te agradeço por mais uma vez me dar vida, me dar saúde, me dar a graça pela misericórdia em Cristo, de poder ter as suas palavras em meu coração, para que eu pudesse pronunciá-las e levá-las aos lares, às famílias que comigo estão a compartilhar este momento de culto ao Senhor. Por isso, ó Pai, que a cada um de nós, talvez uns de nós já temos a posição, já temos a expressão de João, o apóstolo do amor, porque ele viu o sepulcro vazio, ele creu. Ele não precisou de tantas outras coisas. Talvez muitos outros, ó Pai, ainda precisam ouvir que o Senhor venha chamá-los pelo seu nome. E então venham saltar de alegria e vão dizer: meu Deus, meu Senhor, Senhor meu, aleluia, eu te conheço, tu és o meu mestre, tu és o amado da minha alma, e eu creio que o Senhor ressuscitou. Tantos outros ainda, Senhor, correram para casa, assustados, desorientados, não sabendo como discernir as coisas. Mas logo o Senhor se revelou a ele também, dizendo e saudando: que a paz seja convosco. Talvez entre os irmãos e as suas famílias, os ouvintes que me ouviram nesta noite, Senhor, são ainda como Tomé. Precisam ter provas reais, provas realmente palpáveis diante dos teus olhos para que possam crer. Todavia, Senhor, seja como for, se for na estrada para caminho a Emaús, se for em Jerusalém, se for, ó Pai, no Monte da Transfiguração, seja onde for, que o Senhor se revele sendo a ressurreição e a vida. Que o Senhor se revele sendo aquele que venceu a morte e tirou da mão de Satanás a chave, o domínio ao qual ele já não tem mais. Porque hoje o Senhor é que realmente reina para todo sempre. Por isso, Senhor Jesus, eu peço, confirme essa palavra e que todos nós venhamos recebê-la de bom grado, porque ela servirá como alimento, como estrutura, como firmeza, como encorajamento, como um apoderamento da sua verdade, Senhor, porque ela nos sacia, e ela nos instrui, e ela nos orienta, e ela nos leva ao caminhos que verdadeiramente nos levarão até o Todo-Poderoso. Por isso eu te dou graças, glória e louvor por este momento tão maravilhoso em sua presença, com este irmão, com esta irmã, com a sua família, com a minha família que está aqui. Eu te louvo e te exalto para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, porque, amados, Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor.